encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Farei agora então a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus. Vocês que habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passa a palavra agora, então, ao nosso irmão Udo, que fará a palestra da noite de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Que bom a gente estar aqui de novo, né? E temos como tema, para a nossa palestra da noite, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Pedi e obtereis. É o capítulo que trata das preces. E o tópico desse capítulo que toca para nós essa noite é a transmissão do pensamento. Quando nós falamos em transmissão do pensamento, isso é um processo complexo. E é necessário que a gente compreenda exatamente como nós funcionamos, né, no ato de pensar, para que nós possamos, na prece, também potencializarmos, né, essa invocação que nós fazemos. Porque a prece, ela é uma projeção do nosso pensamento. O nosso pensamento é matéria, né? Então, para que a matéria se locomova, para que ela se encaminhe em direção, né, ao ponto focal,
a quem ela é direcionada, nós temos que gastar energia, né? Porque qualquer movimento exige, né, um ato de impulsão, e esse ato de impulsão é trabalho, e trabalho gasta energia, né? Então, nós temos que saber como fazer isso, né? Como ativar esse mecanismo. E para isso é importante compreendermos como a nossa mente funciona, como nós, enquanto pessoas, funcionamos, né? Como está essa estrutura interna que nos formata e que faz com que essa máquina funcione, porque o nosso corpo é uma máquina, né? Então, a forma como a nossa estrutura mental está montada, ela começa com a memória. A memória é como se fosse um arquivo. Já falamos isso várias vezes aqui, né? E esse arquivo, ele contém fichas. As fichas nada mais são do que todos os atos que nós executamos ao longo da nossa criação. E nós somos espíritos imortais. Nós, no momento em que nos desprendemos da essência divina, né, e fomos, né, envolvidos pela matéria, de formas que nós possamos nos manifestar, e impulsionados pelo pensamento de Deus rumo à evolução, né, porque Deus é perfeito, Ele nos criou, da perfeição só pode sair a perfeição. Então nós trazemos dentro de nós a semente da perfeição e fomos impulsionados por um movimento gerido pela lei do trabalho que faz com que através do nosso esforço nós tragamos à tona, né, esta perfeição que está latente em nós. É como se for uma semente que precisa ser cultivada de formas a que ela floresça, dê frutos, né? E a mente, e a memória, a memória é esse conjunto de aprendizados, onde todas as nossas vivências estão armazenadas desde que nós saímos de Deus, né? Porque Deus é o Criador. E quando nós fomos impulsionados por esse processo, nós, inteligência, nós passamos por todos os reinos da natureza. E em cada um deles nós tivemos aprendizados e vivências. Todos os nossos erros, todas as nossas decisões, todos os nossos acertos, tudo está armazenado na nossa memória. E o que é essa memória? Ela nada mais é do que o que nós somos. Porque o que eu consigo apresentar é tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Então a memória nossa é o retrato de toda a nossa trajetória através dos milênios até chegarmos ao hoje. Podemos dizer assim, cada um de nós é reflexo da nossa memória, do nosso fichário. Agora, se tudo aquilo que nós fizemos está armazenado na memória, isso quer dizer que a nossa memória é o retrato do passado. Olhem que interessante. Porque eu só contenho aquilo que eu vivenciei. E tudo que eu vivenciei faz parte do meu passado. Da maneira como nós vamos trilhando a nossa trajetória, tudo aquilo que nós vamos, né, executar, vivenciar, decidir, escolher, tudo aquilo passa a ser fichas que vão para o arquivo. Portanto, o arquivo é o passado. Além disso, quando nós nos formatamos como homens, isto é, quando nós nos damos conta da nossa individualidade e saímos do reino animal para o reino hominal, né, através daquele famoso momento que Descartes, o grande filósofo, definiu como penso, logo existo, né? Isto é, quando nós nos damos conta que nós somos nós, a partir daquele momento nós tivemos a razão. A razão é o mecanismo que nos permite discernir, tomar atitudes. A razão, ela trabalha em cima da memória. E a nossa mente é justamente esse instrumento, né, formatador do pensamento, que faz com que
o nosso discernimento, com base no nosso arquivo, tome as atitudes do dia a dia. Então, cada um de nós funciona dessa forma, né? A cada coisa nova que nós vivenciamos, a cada escolha que nós fazemos, nós decidimos, tomamos atitude, fazemos escolhas com base naquilo que nós já vivenciamos ao longo do tempo, porque é a única coisa que eu sei. Eu não posso fazer o que eu não sei. Concordam? Isso é uma verdade científica. Eu só posso fazer aquilo que eu sei. E o que eu sei está na minha memória. Então, o meu pensamento, a minha mente, que é o instrumento do pensamento, fica o tempo todo, né, indo ao nosso arquivo e tomando atitudes com base nas vivências que nós acumulamos ao longo dos tempos. E isso faz com que hoje nós sejamos escravos da nossa mente. Isto é, nós temos uma tendência de fazer as coisas sempre de acordo com o nosso passado. Por isso que o homem evolui tão lentamente. Porque ele sempre olha para o passado. Sempre olha para o passado. E aí, o homem, no momento em que ele se encontra no hoje, em que ele começa a despertar para os seus verdadeiros valores, ele percebe que ele tem um recurso adicional. E esse recurso adicional chama-se vontade. Vontade. Então, quando a minha mente tende a fazer com que eu tome sempre as mesmas atitudes, porque a mente olha para o passado e decide em cima do passado, tá? Eu tenho um recurso de dizer não. Eu não quero repetir o passado. Eu quero fazer algo de novo. Só que fazer algo de novo implica em fazer algo que eu não sei, que eu tenho que fazer por tentativas. Porque como é novo, não faz parte do meu fichário. Então são coisas que eu não tenho domínio. A vontade é o recurso que faz com que eu rompa esse paradigma, tá? Me liberte da opressão da minha mente, que tende a trabalhar sempre em cima do passado, e me dê o recurso e a alternativa de fazer coisas novas, de fazer a mudança. Só que a mudança não é simpática, porque fazer coisas novas implica em fazer aquilo que eu nunca fiz. Então eu não sei se eu vou me dar bem ou se eu vou me dar mal. Percebem porque nós somos escravos da mente? Porque ela não quer correr riscos. Ela quer tender a fazer aquilo que nós sempre fizemos. E aí nós ficamos patinando na vida. Então nós temos que alavancar o recurso da vontade para quebrar os nossos paradigmas. E para nos lançarmos a aventuras novas. Isto é, experimentar o que nunca experimentamos antes. Tentar fazer aquilo que nunca ousamos fazer. E sempre quando nos lançamos a coisas novas, nós naturalmente corremos riscos. Porque pode dar certo e pode dar errado. Mas o erro também é um aprendizado. Só não erra quem não faz nada de novo. E aí continua sendo aquilo que sempre foi. E aí nós nos queixamos, puxa, na minha horta não cresce nada diferente de milho. Mas nós só plantamos milho. Como é que vai crescer alguma coisa diferente? Então sempre que se quer algo de novo, nós temos que ousar. Nós temos que ter coragem. Nós temos que experimentar. Nós temos que quebrar paradigmas. Quando a tendência nos diz, não, vamos fazer de novo como a gente fez ontem, vamos dizer, não, eu quero fazer diferente, eu quero crescer, eu quero aprimorar o meu arquivo, eu quero colocar fichas novas nele para ser diferente, e é isso a que o Espiritismo nos convida. É por isso que ele fala da reforma íntima. Se eu tenho que reformar,
eu tenho que rever o arquivo. Não existe reforma sem a gente mexer na nossa casa, né? Se nós queremos reformar ela. Nós temos que demolir algumas coisas, talvez reconstruir outras. Assim também são as nossas atitudes, os nossos valores, os nossos princípios e as nossas crenças. E aí entramos no fator crença. A crença nada mais é do que fruto de duas coisas: a lógica, que é o pensamento, que é frio, é matemático. Por isso a gente diz que a razão, a lógica, ela é preto e branco, porque ela não tem conotação, ela não tem coloridos. Ela é como uma equação matemática fria. Mas nós temos um outro componente que é o sentimento. O sentimento a gente diz que é o lápis de cor. Como sentimento, nós damos um colorido à lógica. Se a lógica nos diz uma determinada coisa, o sentimento, a emoção, fazem com que nós amenizemos isso e demos a isso uma conotação sentimental, emocional, carinhosa, afetiva. Por isso que o sentimento são os lápis de cor. Mas, vejam, lógica mais sentimento são coisas estáticas, não tem movimento. São como um livro na prateleira. Por isso, lógica e sentimento caracterizam crença. Quando nós dizemos eu creio, então eu simplesmente analiso pela lógica e dou um colorido. Adianta alguma coisa? Nada. Durante milhares de anos, nós perseguimos isso. Perseguimos a crença. A crença, ela não nos põe em movimento. Falta um terceiro componente para que a crença se torne fé, que é vontade. Veja, a vontade sempre é o componente principal que nos impulsiona. A vontade dá à crença movimento. Isto é, se eu sei, então eu vou fazer, eu vou ser. Percebe? Sem vontade, tudo é estático, está tudo parado. São águas mansas que não se movimentam. O ato da vontade é o ato que nos impulsiona a fazer as coisas. E quando nós temos fé, isto é, quando nós agimos de fato diante daquilo que nós sabemos, que é o livro que está na prateleira, quando nós pegamos esse livro, lemos ele e aplicamos ele no dia a dia, na nossa vida, aí eu tenho fé. E a fé é um instrumento da prece. Sempre, quando eu impulsiono pelo ato da minha vontade, eu dou impulsão ao meu pensamento. E a prece, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser uma prece petitória, onde eu peço alguma coisa. Então eu projeto, como se eu falasse no microfone, pela força da minha fé, da minha crença, aquela petição, pedindo por alguma coisa que eu necessito. Esta prece impulsionada é dirigida às hierarquias espirituais encarregadas de lerem as preces e darem aplicação ou não a elas, dependendo se elas têm sentido e se há mérito para aquilo que nós estamos pedindo. O segundo modelo de prece é a prece intercessória. Isso é, quando eu intervenho para ajudar alguém. Isto é, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo por alguém. Exige o mesmo mecanismo. A impulsão através da força do pensamento e a aplicação direcionada àqueles a quem eu quero ajudar. E a terceira prece, o terceiro modelo de prece, são 3 modelos que nós podemos executar, não existem outros, é a prece de adoração. É quando nós percebemos a grandiosidade de Deus
E diante dessa grandiosidade nós entramos em êxtase, né? Obrigado, Senhor, que é a prece de gratidão, onde eu não dirijo ela a uma coisa específica, onde eu apenas, em humildade, percebo a grandiosidade, né, da grande lei que tudo controla, que tudo sabe. Percebem? Vontade, agente de impulsão, né? Razão, discernimento, capacidade de tomarmos atitudes e fazermos escolhas, e memória, aquilo que nós somos. Quando analisamos a nossa memória e percebemos que sabemos muito pouco, que ainda não conseguimos desenvolver e compreender os mecanismos que regem a vida, o que nós temos que fazer? Nos voltarmos ao estudo, à pesquisa. Isto é, se faltam fichas no meu arquivo, eu tenho que trabalhar no sentido de coletar novas informações e enriquecer a minha memória. E como eu sou fruto da memória, eu vou enriquecendo. Então, sempre que nós percebemos, puxa, eu gostaria tanto de saber mais, alavanca pela força da vontade, né? E age, procura, pesquisa, analisa, discuta, debate. É o exercício da nossa memória, é a avaliação, é revirar o nosso fichário que faz com que nós percebamos coisas novas, né? E aloquemos, né, informações, aquelas que nós desejaríamos que fossem parte daquilo que nós somos. Nada se consegue sem esforço. Ninguém pode mexer no meu fichário, só eu. Eu não posso colocar ficha no arquivo do outro, só ele pode. Por quê? Porque é a construção de nós mesmos. Porque só se incorpora no fichário aquela vivência e aquela informação que foi vivenciada por nós. Por isso que um outro não pode colocar a ficha. Tudo requer trabalho, construção, esforço. E todos nós somos reflexos do nosso arquivo. Não tem jeito. Ele se manifesta consciente ou inconscientemente. Nós podemos, né, trazer isso nesta encarnação, por escolha nossa, no nosso consciente. Isto é, quando eu chego lá na pátria espiritual, que é o meu verdadeiro lar, e faço a análise da minha caminhada aqui na Terra, eu posso verificar, por exemplo, que eu fui uma pessoa muito egoísta, muito orgulhosa, muito possessiva. E então eu escolho uma nova encarnação dentro de um contexto que eu preciso programar junto com os orientadores espirituais, porque terão que fazer parte da minha caminhada aqui na Terra todas aquelas criaturas comprometidas comigo. Da mesma forma como todas essas criaturas também precisam estar aqui, além de mim, com outro contexto, né, para vivenciar aquilo que lhes é necessário. Já imaginaram a complexidade desse planejamento? Onde todos os componentes que terão que vir, tá, terão as suas finalidades específicas? Por isso a encarnação é tão valiosa. Por isso que nós temos que tirar o máximo proveito dela. Porque sabe-se lá quando de novo a gente vai conseguir reunir todo esse círculo. E quando fazemos essa escolha, nós procuramos no nosso arquivo aquelas fichas que serão necessárias para este aprendizado específico que escolhemos. Se eu fui muito egoísta, então eu vou procurar aquelas fichas que vão me ajudar, né, a aprender a não ser egoísta. Porque o meu arquivo é imenso, ele é milenário. E eu não vou trazer para o meu consciente todo o fichário. É impossível isso. Eu vou trazer só aquilo que me é necessário. Por isso que cada um de nós está exatamente no lugar que deve estar. Dentro do conjunto de informações e de desafios que a vida nos coloca, que nos são necessários para aquilo que nós escolhemos vivenciar.
O resto do nosso arquivo, ele está no nosso inconsciente. Ele se manifesta pelas nossas atitudes. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa relativamente boa nessa vida, mas posso passar por situações extremamente críticas e posso ter num determinado momento um surto no qual eu cometo um desatino, quando da normalidade da minha trajetória não havia nenhum desregramento. Esse desatino é um desequilíbrio que estava lá no meu arquivo, no meu inconsciente. E quando eu vivenciei uma situação semelhante àquela, ela, pulou para o consciente. Nós chamamos a isso de detonadores psicológicos. É quando nós nos encontramos em uma situação similar de um determinado fato do passado e ele rompe o inconsciente e salta para o consciente. Um exemplo típico disso são os traumas. A síndrome do pânico, por exemplo. Posso ter lá numa vida passada, muito distante, ter sofrido uma queda grande, caído num despenhadeiro ou qualquer coisa nesse sentido, que me foi muito traumático naquela época. Isto ficou gravado no meu inconsciente, de uma forma muito mal resolvida. E hoje, embora sendo uma pessoa normal, não tendo vivenciado nenhum trauma maior, não consigo chegar à beira de um despenhadeiro ou na murada de um edifício. Sinto um medo, não sei por que sinto esse medo, mas ele está lá, latente, e não me permite chegar ali perto. O que eu preciso fazer? Uma terapia. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que procurar nos meus arquivos do inconsciente a causa desse trauma. É o que as terapias fazem. Então, nós somos induzidos pelo pensamento, meio adormecidos e tal, retornando ao passado, até que chegamos naquele instante, onde o terror nos vem à tona. E nós retratamos isso. E o terapeuta habilmente vai nos mostrar que isso aconteceu há muito, muito tempo atrás e que não tem mais nenhuma relação com o hoje. E essa força, esse detonador psicológico, perde a sua força. E aí, quando nós chegarmos de novo à beira de um despenhadeiro, não tem mais o medo, ele desaparece. Percebem? Como é complexo a memória, a razão, a mente, o pensamento e a vontade. Tudo são instrumentos dessa máquina maravilhosa que somos nós, os homens. E tudo isso precisa ser perfeitamente compreendido para nós, porque eu só consigo usar aquilo que eu compreendo. Então agora eu sei que o agente de impulsão de uma prece é fundamental. Então eu tenho que me libertar dos clichês. Eu não posso mais acreditar que basta balbuciar um poema, uma prece. Não adianta eu dizer, Pai nosso que está no céu, não posso esquecer de ir no supermercado comprar leite. Aonde eu estava mesmo? Sim, santificado seja. Isso não é uma prece, né? Isso não é uma prece. E é assim que é, não é? Porque quando a gente faz uma prece, de repente, eu estava fazendo uma prece. Aonde eu parei mesmo? Então eu não estava fazendo uma prece. A prece, ela exige concentração. Cada palavra que eu expresso precisa ser sentida para que haja força de impulsão. E eu não preciso dizer preces decoradas. Um bom exercício é, por exemplo, se nós gostamos do Pai Nosso, tentar fazer o Pai Nosso com as nossas palavras. Aí é nossa. Aí não é dos outros.
O que não quer dizer que não devamos fazer preces pré-estabelecidas, mas nós temos que senti-las. Senão, se nós pudéssemos fotografar ela sairia da boca e cairia no chão. Não iria para lugar nenhum. Não? E a prece não precisa ser rebuscada. Tanto é que Jesus disse isso do fariseu, lembram? Que fazia preces rebuscadas, com palavras complexas, em voz alta, para que todo mundo ouvisse o que ele dizia. Hipócrita, Jesus disse. Tá? Já recebeu o que queria, que é a admiração do povo. Mas aquela viúva, tá? Que estava lá dentro da igreja, sozinha, e simplesmente se dirigindo a Jesus, disse: Senhor, Senhor. Essa fez uma prece. Porque Deus sabe o que nos é necessário. Nós não precisamos fazer uma dissertação. Pedir e obter. A obtenção, ela está diretamente relacionada à qualidade do pedir. Por isso que Jesus também falou: buscai e achareis. Nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros. E quando nós conseguimos estruturar isso, porque isso exige de nós exercício, esforço, porque isso ainda não está no nosso arquivo estruturado dessa forma. Então nós temos que trabalhar no sentido de compreender tudo isso, para que isso se torne efetivamente uma ficha que vai para o nosso arquivo, e daí para todo sempre será nosso, porque ninguém pode tirar fichas do nosso arquivo. É o nosso patrimônio. Nós somos o nosso arquivo. Se nós analisarmos isso, nós vamos ver que é maravilhoso. É tão bom quando a gente compreende as coisas, quando a gente sabe por que faz. Porque aí a gente também compreende a resultante de tudo isso. A gente sabe porque às vezes, né, aquilo que nós esperamos não se realiza. Ou sabemos também que aquilo, né, que efetivamente foi pedido do fundo do nosso coração, se efetivou. Existe uma grande lei. Deus é uma lei, Deus não é um homem. Eu não posso corromper Deus. Eu não posso passar uma conversa nele. Porque Deus não é um homem. Deus é uma lei. E essa lei é igual para todas as criaturas. Todos nós. É uma lei. E nós estamos submetidos a essa lei. E nós navegamos dentro dela. Por isso que se diz que nós vivemos no pensamento de Deus. E tudo aquilo que nós fizermos, que projetarmos, que articularmos, tudo isso entra nessa grande malha de perfeição que é a lei de Deus. E esta malha, ela sempre vai projetar sobre nós aquilo que nós criamos, aquilo que nós produzimos. A ciência já provou isso através da lei de Newton, quando diz que a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Mas Jesus já havia dito isso, quando falou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós, pelo nosso caminhar, pelas nossas vivências, pelo nosso discernimento, pela nossa razão, pela nossa capacidade de compreender o que é certo e o que é errado, nós estruturamos em nós mesmos, na nossa intimidade, a nossa moral. Moral não é uma coisa que alguém define. Moral é uma construção individual de cada um de nós. E, pelas nossas experiências ao longo do tempo, nós, vivenciando as coisas e dando erros, acertos, etc. e tal, nós vamos descobrindo o que para nós é bom e o que nos faz mal.
E tudo aquilo que nós concluímos que é bom para nós, aquilo é a construção da nossa moral. Por isso que cada um de nós tem um conceito de moral diferente, porque cada um de nós vivenciou coisas diferentes. Compreende? Então, a minha moral é aquilo que eu aprendi ao longo do tempo que é certo e que é bom para mim. E toda vez que eu violento a minha própria moral, eu entro em débito com a justiça divina. Isto é o débito. Isso não é culpa, porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. O que eu não posso é escapar da justiça divina. Então a nossa moral, quando eu sei que algo é errado, e mesmo assim eu faço, porque nós somos assim, porque é tão bom, né? Então a gente fecha um olho e comete o erro, mas sabe que está errado. E a partir do momento que eu violento a minha moral, eu sinto remorso. Eu não estou bem. E esse remorso é o detonador da lei de causa e efeito. Esse remorso vai fazer com que eu vivencie, a dor que eu provoquei em mim mesmo. Culpa foi uma invenção das igrejas. Nós, no passado, inventamos isso. Não foram os outros, fomos nós. Hoje sofremos ainda as consequências da culpa. Mas culpa não existe. O que existe é remorso. Putz, errei. Esse é o remorso. Esse é que dói. E esse é que faz com que a gente tenha doenças e sofrimentos. A prece, por sua vez, é o poder que nós temos de reverter aquilo que está errado no nosso arquivo. Por isso Jesus disse: se tivesseis a fé de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: mova-te de cá para lá, e ela se moveria. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não tem fé. Então esse é o nosso desafio. É a isso que nós temos que nos colocar. Ouvir mais a voz da nossa consciência, porque ela retrata a nossa moral. Procurar não violentá-la para não sentir culpa. E seguir em direção à perfeição de Deus. Então a prece é: obrigado, Senhor, pela vida, pela família, pelos amigos, por tudo aquilo que Tu nos colocas no caminho, para que nós possamos construir a nossa consciência. Voltando o pensamento a Jesus, o Mestre, que o Teu exemplo, que o Teu ensinamento possa ser a diretriz de nosso caminhar. E aqueles que já estão do outro lado da vida, aos nossos orientadores espirituais, aos nossos amigos que, como nós, vêm aqui para o aprendizado, a todos, que o grande Pai possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, e que assim seja. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Agradecemos as palavras do nosso irmão Udo, que possamos levá-las como reflexão para o nosso dia a dia. Convido os irmãos médicos que se dirigam à sala de trabalho. E quem tem a fichinha azul do passe isolado e a ficha rosa do passe magnético pode se dirigir à sala de tratamento. Quem tem a ficha vermelha, por favor, permaneça no salão. Tem mais um tempo?
quiser. Não? Então vamos todos novamente elevar o pensamento a Deus, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos nós para todas as nossas necessidades. Faremos então o nosso passe através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de dar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem, e que assim seja. Quem tem a fichinha vermelha, por favor, pode se dirigir ao Salão Joana, e a todos uma noite de muita paz, que assim seja.